Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, e vamos falar sobre uma coisa que o Adesanya comentou em relação ao Yoel Romero, dizendo que ele pode cancelar o combate, que sem ser nesse final de semana já é no outro, por causa de alguns motivos aí que o cubano, ele deu a entender que o cubano trapaceia, e eu vou dar meia razão para o Adesanya. É uma boa conversa que a gente vai ter agora e vamos aí trocar essa ideia sobre tudo isso, beleza? Não se esquece de deixar o like no comecinho do vídeo, é muito importante, de verdade mesmo. E lembrando aos inscritos, e quem não for inscrito se inscreve, obviamente, mas depois, pessoal, vocês têm que apertar, isso só vai aparecer depois de estar inscrito, esse sininho aqui embaixo, depois do inscrito, clica nele, assim como está aparecendo na opção aqui em cima para vocês, como exemplo, clica ali na opção todos, e aí sim vocês vão ter aquela notificaçãozinha bem singela no celular ou no computador, assim que os vídeos saírem aqui no canal, beleza? Agora vamos direto ao assunto, conversar sobre qual é o motivo e o porquê que o Israel Adesanya disse em alguns comentários aí, há poucos dias atrás, essa notícia aí saiu, e é muito curioso porque perto do combate, na realidade foi na última coletiva de imprensa, se eu não me engano, a mesma que ele comentou aquelas infelicidades, né, das Torres Gêmeas e tal, mas enfim, isso já foi esclarecido, a gente já fez um vídeo sobre isso, também ele já se desculpou, enfim, as pessoas erram, a gente tem que também dar essa colher de chá, por mais que tenha sido aí pesado o comentário, mas enfim, dentro disso, ele deu um depoimento dizendo que ele pode vir a cancelar a luta contra o Yoel Romero, e ele tinha até substituto para colocar, caso, agora venha o motivo, o Yoel Romero não bata o peso. E isso é um assunto que a gente vai discorrer agora sobre isso, porque tem sim alguns detalhes aí e tem um pingo de verdade sobre o que o Adesanya falou em relação, não em relação ao Romero, que fique claro, eu não estou colocando, apontando o dedo para o Romero, mas sim para atletas que fazem aí algumas malandragens na perda de peso. E é isso que a gente vai conversar agora. Isso acontece em evento nacional. Quanto menor o evento, mais acontece. Isso digo para vocês por experiência própria, por visualizar isso ao vivo e fazendo um check-in da própria balança. O lance é o seguinte, quando o Yoel Romero lutou contra o Robert Whittaker na segunda vez pelo cinturão, ele não bateu o peso, tá? Ele bateu 84,400, sendo que ele deveria bater 83,900, que é o que se diz o Championship Weight, né? Peso de campeonato, mas no caso do UFC seria peso de cinturão, né? Para tu estar credenciado a disputar o cinturão. Esse é o primeiro detalhe de todos. Ele teve 2 horas para bater o peso, para ele tirar, né? Para ele conseguir de alguma maneira tirar aquelas 500 gramas. Ele acabou tirando 400 gramas, bateu 8,4, faltaram 100 e não valia cinturão, pelo fato de que, ou seja, se o Romero vencesse, o Whittaker não ficaria com o cinturão pelo fato de que ele não bateu o peso. E isso também ocorre em eventos regionais, e quanto menor o evento, como eu falei, mais ocorre a disparidade de peso. Agora, Caio, por que tu está falando que 100 gramas ou 200 gramas vai fazer diferença, sendo que o cara, se ele está bem preparado, ele vai vencer e não é 100 gramas, 200 gramas que vão fazer diferença? Isso é besteira, isso blá 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 blá. Cara, não, acredita em mim. Todos os atletas, eles perdem uma média de 10 quilos. Da mesma maneira que o UFC ele é alto nível no quesito atleta, no quesito preparo físico, técnica e desempenho dentro do octógono, também tem um alto nível de desidratação, dieta. Só que tem um grande detalhe. O Yoel Romero é um cara que ele já tinha aí um histórico de eventualmente não bater o peso. E nessa do Whittaker 2, ele não valeria o cinturão. Eles lutaram, ele perdeu, mas não valeria o cinturão. O que o Adesanya quis dizer com isso? Eu já vou dizer quem são os caras que ele queria colocar, que fique claro que eu não esqueci disso. Normalmente, para fazer essa perda de peso de 10 quilos, ou 11, 12 quilos, enfim, tem a parte crítica, que liga ali o sinal vermelho, que é a desidratação. Eu conheço atletas que preferem desidratar 5, outros 3,
Já fiquei sabendo de casos de caras que desidratam ali em um dia 6, 7. Não sei se existe mais do que isso ou não, mas eu já conheço casos de 3, 5, 7 quilos, enfim, litros de água para conseguir bater o peso. Por isso que alguns caras aparecem muito mal na balança. Alguns maquiam isso bem e outros não conseguem fazer uma cara ali de poker face e eles externam o quão mal eles estão. Ok, por que eu estou entrando nesse quesito que o Adesanya está correto? Porque as últimas gramas, basicamente do último quilo para baixo, de 100 em 100 gramas, a cada perda de 100 em 100 gramas, é uma guerra, é difícil, é desgastante. E sim, o cara que vai lá e não bate o peso por 300, 400 gramas, 500 gramas, ele às vezes, não sei qual é exatamente o limite de porcentagem que o UFC ainda aceita que a luta aconteça. Como vocês viram, nesse caso o Romero perdeu ali, faltou 100 gramas, então aceitaram acontecer a luta, mas não deram o cinturão. Ou seja, se ele vencesse não valeria o cinturão. Tem um detalhe, essas últimas gramas do quilo para baixo é muito, muito desgastante quando o atleta não tem mais o que perder, não tem mais o que fazer, a água já foi quase toda embora e o cara precisa dar um jeito de perder. Então, até literalmente caras cuspindo, se falta 50 gramas, o cara passa meia hora cuspindo, 1 hora fazendo de algum jeito, o cara vai perder. Só que às vezes chega a secar a boca, chega a passar assim, num limite bizarro. Vocês podem ver, por exemplo, que está aparecendo na tela, uma foto do McGregor na 66, que é um cara que desidratava demais, um cara grande para 66, um cara largo, enfim, estrutura óssea bacana para 66, ele conseguia bater o peso, só que olha como é que o cara ficava. Então hoje vocês podem ver que o cara está muito mais cheio. Então, o que o Israel Adesanya disse? Eu tentei explicar agora o quão importante é sim, e o quão difícil é sim, quando falta 1 quilo na desidratação para o cara conseguir perder. Então, faz diferença sim na recuperação e faz diferença sim numa comparação de desgaste. Vamos supor que o Adesanya tenha o mesmo desgaste que o Romero, mas o Romero fica ali 300 gramas, 400 gramas acima. Às vezes o UFC aceita que a luta continue, mesmo não valendo cinturão, mas aí o cara pode vir a vencer por um detalhe numa luta de alto nível, numa luta de alta competição, de alto desempenho. É tipo uma Fórmula 1, onde milésimos fazem o cara ficar em segundo lugar ou em primeiro. De repente uma esquiva, um soco, a velocidade de um soco, a potência que a musculatura tem de um cara que está menos desidratado do que o outro, enfim, detalhes milimétricos fazem sim a diferença. Então por isso que o Adesanya disse que se o Romero não bater o peso, ele não aceita lutar, e aí não sei qual é a dinâmica, não sei qual seria a conversa e como que eles iriam encaminhar isso para tirar o Romero da disputa de cinturão e colocar. O Adesanya colocou 2 caras, Jared Cannonier, Darren Till, sendo que o Jared Cannonier, devido a uma lesão, enfim, não estaria apto a disputar o cinturão agora na próxima luta em março, comecinho de março. Então seria o Darren Till, que também se prontificou já, ele mesmo já disse que qualquer coisa se acontecer, ele tá lá. E aí eu fico perguntando para vocês, no olhar de espectador, no olhar de pessoas que acompanham a luta apenas e são fãs e de repente nunca passaram por uma perda de peso, eu confesso que eu passei uma vez só a perda de peso, que a primeira vez eu lutei na 80, que foi ruim, foi um erro meu, depois foi na 75, que foi, isso é troca de categorias, e aí foi na 75, foi ok, e a 70 já foi meio pesado para mim, eu perdi 7 quilos numa semana, só que tem caras que perdem 7 em um dia, então passei um pouco por isso sim, foi ruim, mas imagine no alto nível, na desidratação master. Eu acredito, inclusive, que o Adesanya está certo, ok? O Championship Weight, o peso de disputa de cinturão, ele tem que ser mantido, ele tem que ser respeitado e não se passa literalmente gramas. Por isso que os caras, às vezes, eles pesam de toalha, né, a toalha ao redor, claro, para não fazer peso, literalmente pelados, para bater o limite da categoria. Então, gramas fazem a diferença. Nesse caso, concordo com o Adesanya e espero que o Romero não faça esse erro, não cometa esse erro de novo para a luta não acontecer. Mas também contra o Borrachinha ele bateu abaixo, né, algumas gramas abaixo. Ele disse que se sentiu tranquilo, ele disse que já ele alinhou a dieta, ele alinhou como que ele vai perder peso, ele alinhou a estratégia para se manter saudável e não passar mal na pesagem, né, não ter dificuldades para perder peso na 8-4. Então ok, beleza, acredito que vai dar certo, que vai dar tudo beleza, mas
há de se concordar com esse comentário do Israel Adesanya de que vale a pena, sim, não passar esse perigo de deixar o cara exceder ali, nem que sejam dezenas de gramas a mais e a luta acontecer. Ah, Caio, mas a luta não, mas tu disse que não valeria o cinturão se o cara exceder nem que seja gramas. Ele não vai levar o cinturão para casa. Não, ele não vai levar o cinturão para casa, mas derrotar o Adesanya, de repente, por um detalhe ou outro, tudo bem que 99% não é por causa da perda de peso, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dependendo ali, por cento, faz diferença sim. Uma boa perda de peso e principalmente uma boa recuperação, não tendo um desgaste tão enorme na parte da musculatura, que também afeta o cérebro, que também afeta o reflexo, que também afeta as reações e as ações a serem tomadas dentro do cage. É bacana a gente prestar atenção de como o cara sobe na balança, como o cara desce, como o cara se movimenta, como o cara conversa e qual é a expressão dele de muito triste, muito abalado, os olhos meio marejados ali e tal, ou o cara corado, o cara bem, isso significa que o cara tá bateu o peso bem, a dieta foi boa, a desidratação foi boa e obviamente a grande possibilidade de que a reidratação e a recuperação seja 100%. E aí a gente tenha um desempenho bom. E aí, de repente, às vezes o cara se preparou super bem e aí morre no gás no primeiro round, no segundo round a gente não sabe por quê. Muito pode ser por causa da perda de peso e a recuperação de peso, assim como o Michel Demolidor disse que aconteceu com ele contra o Tristan Connelly. Todo mundo disse que o Michel Demolidor ali deu 2, 3 piruetas e morreu no gás. Claro que as piruetas fizeram diferença, sim, porque são super golpes, são golpes que exigem muito oxigênio, mas ele perdeu o peso mal e ele se recuperou mal também, o gás vai pro saco. E isso eu posso dizer para vocês por experiência. Essa que eu bati 70 a primeira vez na vida, no segundo round diante, estava bem calor no ginásio e eu morri no gás, parecia um lango-lango. E o homem, quando não tem gás, não tem nada, não adianta. Preparo físico é essencial para a gente desempenhar a nossa técnica. E como eu falei, reação, ação e reflexo, esquiva, enfim. É isso. Então, esperamos que o Yoel Romero ele bata bem o peso e para não acontecer algum problema aí com a disputa de cinturão, porque eu gostaria de ver sim o Romero e não o Darren Till, enfim. Bom ponto aí do Adesanya em não deixar nenhum erro acontecer. Beleza? Aqui tá aparecendo mais 2 vídeos. Não se esqueça de deixar o seu like, por favor, é muito importante mesmo. Apertem em curtir, comentem. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, principalmente na opção todos para receber os vídeos. Beleza? Tamo junto, grande abraço, até.